Fala galera, tudo bem? Hoje aqui a gente está no nosso terceiro vídeo, né? Do nosso conteúdo aí de fundamentos de programação. Hoje eu vou trazer pra gente a questão das estruturas básicas de programação, ok? Então o que que a gente vai aprender nesse vídeo? Então basicamente a gente vai ver os elementos ali que são essenciais e que formam a base de qualquer programa. Então você aprender o que que é uma variável, aprender os tipos de uma variável, aprender os operadores que você pode utilizar, né, para cada tipo ali de variável. Eu vou trazer principalmente os tipos de dados primitivos, né, que são os dados mais básicos ali. Eu não vou abordar array, objeto, estruturas, né, de dados. Então, vai ser só mais a parte bem básica, que mais futuramente a gente aborda essa outra parte, tá bom? Então, começando aqui pelos tipos de dados primitivos, como eu disse, para quem nunca mexeu com programação, não entende bem isso ainda, imagine que toda variável que você declara no seu programa, ali no seu software, no seu código, faça uma analogia com gavetas. Cada tipo ele vai ser uma gaveta que vai receber só determinado tipo de coisa. Por exemplo, uma gaveta que vai receber só meias, outra gaveta vai receber só camisetas, outra gaveta vai receber só calças. Os tipos de dados são basicamente isso. Então, cada variável ele só pode receber determinado tipo de informação. Então, a gente vai ter aqui, como tá na imagem aqui, um tipo de inteiros, né? Então, seria só números, né, inteiros ali que você pode armazenar naquela variável. A de char, você pode armazenar apenas um caractere, então só a letra A, só a letra B. A string já é um pouco, não é tão primitivo, aqui na imagem ela está sendo representada, mas ela não é tão primitiva porque ela seria uma composição de vários chars, né? A string seria uma palavra, uma frase, então seriam vários chars ali colocados, mas eu estou explicando só porque está aqui na imagem. Tem o tipo booleano, que você pode armazenar os valores true ou false, ok? Tem o float, que seria também os valores de números decimais, tá bom? Então, esses seriam basicamente os tipos primitivos de dados. Bom, aqui é só uma descrição do que eu já acabei de comentar. Então, a gente tem, né, os números inteiros aqui, o tipo, né, de números inteiros, o tipo de números decimais, que seria o float, o tipo de texto, que seria a string, e o tipo lógico, que seria o booleano, né? Então, a gente tem alguns exemplos de valores. Para o inteiro, a gente pode ter 42, menos 10, 1500. Para float, a gente pode ter números quebrados, né? Então, 3,14, menos 0,5, 99,99. Para texto, né? A gente tem as strings, que seria Olá, Python. Para o char, eu não coloquei aqui a imagem, mas o char seria só uma letra mesmo, como eu já disse. Então, A, B, C. E o booleano, que é true ou false. Agora, fazendo uma explicação para vocês entenderem o que, que é a questão da variável e de constantes, imagine caixas, né? A variável vai ser uma caixa aberta que você pode colocar e pode tirar coisas. Ela permite, durante a execução ali, você fazer essas trocas de valores. Já uma constante não. Uma constante ela é imutável, ou seja, desde o começo do código ela vai ser a mesma coisa. Você não pode alterar o valor dela. Então, é mais ou menos isso, né, a analogia que a gente faz aqui no mundo da programação. Então, uma variável você pode alterar o valor dela durante a execução do código, já a constante ela se mantém, como o próprio nome diz, constante durante a execução do código. Aqui só algumas dicas, né, para a questão dos nomes, né, das variáveis. Essas dicas também são para funções, mas enfim, como a gente está falando de variável aqui, eu trouxe nesse contexto. Então, usar nome descritivo, ser claro e objetivo, evitar a abreviação confusa, que às vezes pode ter uma ambiguidade dentro do mesmo código, e usar padrões consistentes, né? Se você está usando algum padrão para você nomear suas variáveis dentro do seu projeto ali, tenta manter esse padrão para o projeto inteiro, não muda o padrão durante né, o desenvolvimento ali, porque você pode até se perder. Às vezes você como está usando algum estilo de escrita, depois você começa a usar outro jeito, às vezes você não entende, né, por que que mudou, isso pode causar alguma certa confusão. E evitar nomes genéricos, né, como X, A, tempo, tipo, isso aí às vezes durante o contexto ali, né, durante o momento que você está desenvolvendo, você vai entender o que que é, mas se você parar de mexer naquele código, voltar daqui 2 semanas, muito provavelmente você não vai lembrar o que que é cada coisa. Então é importante ter um nome descritivo ali, né? Evitar usar caracteres especiais ou começar a variável com o nome da variável com números e também não utilizar palavras reservadas da linguagem. O que que seriam essas palavras reservadas? Seriam termos ali que cada linguagem específica tem reservada, por exemplo, na linguagem C,
você não pode usar o int, você não pode usar o char, porque são palavras que você utiliza para você definir o tipo de uma variável. Então, muitas vezes isso pode quebrar o código ali. Então, para garantir, é importante que quando você estiver implementando em alguma linguagem, você conheça as palavras reservadas daquela linguagem e busque evitar utilizar elas, ok? Falando agora um pouco sobre os operadores que a gente pode utilizar entre as variáveis, aqui basicamente seriam operadores para variáveis numéricas. Então a gente pode fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, o módulo, que é o resto da divisão ali por algum número, e também a potência. Temos os operadores relacionais, então aqui a gente faz, são operadores para a gente fazer comparações, né, entre números, ou, não, ou até strings, variáveis, né, você quer comparar uma coisa com a outra. Então você pode comparar a igualdade, a diferença, ver se algo é maior ou menor que aquilo, e também se é maior ou igual, ou menor ou igual àquela condição. Esses operadores, em sua maioria das vezes, vai ser utilizado para comparar valores numéricos. Mas também podem comparar valores textuais, como por exemplo de igualdade e de diferença aqui. Geralmente você não vai utilizar eles para comparar valores textuais utilizando maior que, menor que, maior ou igual que ou menor ou igual que. Geralmente para valores textuais apenas utilizar o igual ou o diferente. E temos também, né, os operadores lógicos, né? Então, você vai verificar várias condições dentro de uma sentença ali. Então, você pode utilizar o e, que seria o end, né? Então, para ele retornar verdadeiro, né, para a condição ser verdadeira, todas as condições têm que ser verdadeiras. Se uma só for falsa, vai dar falso o resultado final. Então, como eu estou colocando aqui no exemplo, tem que ser true and true. E se tivesse mais, você pode colocar, né, mais comparações, todas elas têm que ser verdadeiras para o final ser verdadeiro. Se apenas uma for falsa, isso vai resultar em um resultado falso. Nós também temos a questão do OR, ou OU aqui, né? Que na programação geralmente ele é representado por duas barrinhas. E nessa, né, o resultado vai ser verdadeiro se pelo menos uma das condições forem atendidas. Então, se você tem, por exemplo, três condições, que é false, false e true. Como tem um true, pelo menos um é atendido, o resultado final é true. Então, ele precisa que pelo menos um seja verdadeiro para que ele possa ter o resultado verdadeiro. E também temos a inversão, né, que seria o not. O símbolo para representar o not é uma exclamação, então você coloca ele antes do valor ali. Então, se for not true, o resultado é false, e se for not false, o resultado é true, ok? Bom, acho que eu apresentei para vocês aqui os conceitos, né, dessas estruturas básicas, mas eu vou trazer também um vídeo separado, eu vou subir junto com esse aqui, mas vai ser um vídeo separado que eu vou mostrar na linguagem C, né, uma implementação ali de código para exemplificar um pouco a questão da alocação de valores para variáveis, constantes, mostrar os tipos, como que você insere um valor. Eu vou utilizar a linguagem C porque eu acho ela muito boa para quem está aprendendo, porque ela é um pouco mais baixo nível do que essas linguagens que geralmente a gente utiliza hoje em dia, como JavaScript, Java, Python. Então você entende melhor os conceitos ali, porque aquilo não é tão abstraído, então você consegue ver exatamente cada coisa ali acontecendo. E eu acho que isso facilita para você poder ter uma verdadeira compreensão ali, né, do que está acontecendo, o que aquele código está fazendo. Então eu vou trazer na linguagem C. Não pretendo fazer um curso aqui de linguagem C, mas é importante vocês aprenderem um pouco a sintaxe ali para poder entender. Mas eu vou explicando ao longo do que eu for fazendo para vocês entenderem claramente ali o que eu estou implementando, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo, né? Obrigado por assistirem. Se tiverem alguma dúvida ou até sugestão aí de conteúdo, pode deixar nos comentários que eu vou ler, né? Procurar responder. E compartilha aí, né? Deixa o like e compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você conhece que está aprendendo programação, que quer aprender, ou então aquela pessoa que está precisando reforçar sua base ali, para que a gente possa seguir junto aqui, que eu possa ajudar vocês e vocês também possam me ajudar. Então, até mais, fiquem assim, tchau, tchau.